Querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Quero compartilhar contigo uma leitura que falará muito forte ao nosso coração neste caminho de deserto. Às vezes, neste caminho de deserto, em nosso coração, pode surgir um medo, não apenas das coisas que estão por vir, das situações que fogem do nosso controle, mas das pessoas que com maldade no coração ou com o seu coração ferido desejam o mal e querem nos fazer o mal por ódio, por vingança, por raiva, inveja. Não basta elas verem o nosso sofrimento, a nossa dor física ou moral, mas nos querem ver mais mal ainda. Pessoas que têm o mal no coração. E o que fazer neste momento? Clamar ao Senhor. A leitura do livro dos Hebreus, capítulo 13, versículos 5 a 6, ela nos dá um grande ensinamento. Ela nos diz: Deus mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é o nosso socorro e nada temos a temer. O que poderá fazer o homem? A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, ela cala ao nosso coração. Porque o Senhor, Ele se mostra como um Deus que não nos desampara em nosso sofrimento, na nossa dor. Ser amparado é ser sustentado pelo Senhor, é ser segurado pelas suas mãos, é ser sustentado quando nós pensamos que estamos caídos. Quando nós olhamos para o nosso coração ou olhamos ao nosso redor e podemos ver dentro de nós um desejo de sermos amados, amadas, e que muitas vezes, por não sentirmos isso ao nosso redor, por aqueles que achamos que poderiam nos dar amor, que não têm talvez, não tenham esta sensibilidade de nos amar, nós nos sentimos mal e percebemos que o nosso coração, ele cai no vazio. Outras vezes, nós temos o coração tão cheio de amor, mas as pessoas que estão ao nosso lado se fecham para receber o nosso amor. E o Senhor, diante de tudo isso, diz a cada um de nós: Ele não nos desampara. Ele diz que Ele está conosco na nossa dor, no nosso sofrimento, porque Ele nos ama. E nos pede apenas para continuar no nosso caminho de amor, para não endurecermos o nosso coração ao amor, porque Ele é o amor e quer que nós vivamos este amor. Eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, como é grande este amor de Deus. Deus que está sempre e a todo momento conosco, embora muitas vezes nós não o percebemos. Deus está sempre presente, presente quando aquela simples dona de casa está ali trabalhando, fazendo seu bolo, seu jantar, cuidando de seus filhos pequenos, dando banho nas crianças, ajudando as crianças a fazer a lição. Deus está ali presente. Deus está ali presente contigo, que está escutando, que está acompanhando este vídeo. Deus está presente com aquele garoto que está ali brincando com a sua bicicleta, com o seu skate, com a sua bola, com os outros garotos e de repente cai, ou toma um empurrão, ou sofre um acidente. Deus que está ali, presente. Deus que está presente com aquele operário que está carregando as caixas pesadas de ferro dentro, com aquele gari que está recolhendo o lixo, com o padeiro que está assando pão.
com aquele que está diante do computador, da tela, trabalhando. Deus que está presente com aquele pai que recebe a notícia feliz de mais uma vida que nasce, o seu novo filho. Deus que está ali para levantar aquele garoto que chora a morte de seus pais em um desastre de carro e se sente órfão. Deus que está presente a todos os momentos da nossa vida, presente nos nossos momentos de dor e de sofrimento, do sofrimento que é motivo de dor. Deus que está presente, mas muitas vezes nós não temos o olhar da fé para ver Deus presente nas situações da nossa vida. Mas isso não significa que Deus não esteja presente. Ao contrário, Ele está presente ao nosso lado e sorri para nós. Ele percorre o nosso caminho, seja ele de alegria ou de tristeza, porque Ele já percorreu esse caminho sobre a terra. Deus que sofre e se alegra conosco, porque Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Deus que se alegra com o nosso sorriso, Deus que chora com a nossa dor, Deus que chora com aquela mãe que vê seu filho perdido nas drogas, chora com aquele homem que perde o seu emprego e não tem como sustentar sua família. Deus chora com aquela mulher que perdeu o brilho da sua vida. Chora com aquele garoto que se sente menosprezado na escola e é humilhado pelos seus amiguinhos. Deus que chora com aquele jovem que perdeu a sua namorada, com aquela namorada que perdeu o seu namorado por outro. Deus que chora com todos aqueles que choram. Deus que é humano e se faz presente. Deus que chora com aquela mulher que sente seu coração apertado pela perda de uma pessoa querida, pela incompreensão da dor que sente, e mesmo assim deve trabalhar, segurando o seu choro, sublimando a sua dor para manter sua família, para manter os seus filhos, seu marido doente em uma cama, impossibilitado de trabalhar. Uma heroína do amor, que deve estar presente no seu serviço para não perder o emprego como tantas outras que têm o seu coração doente e dolorido, como tantos que sofrem de câncer estão trabalhando, tantas dores físicas no seu corpo e na alma, e mesmo assim oferecem para Deus e sofrem com Deus. Deus que está ali, ao canto daquela mulher e daquele homem que trabalham sem esperança, com a morte no coração, desejando morrer. E Jesus que ali passando em um certo momento, vendo a dor, o sofrimento, sussurra ao ouvido deste homem, desta mulher, palavras de consolo, para mostrar ali a sua presença e dar paz àquele coração atribulado. Deus que está a todo momento presente. Deus que parece estar invisível, mas está visível. Está com aquela pessoa que vai ao hospital, aquela mulher que recebe aquela notícia dura da morte e se desespera e com a dor cai prostrada no chão. Deus está ali para levantar. Deus está ali no momento da alegria e ao mesmo tempo naquele homem, naquela mulher que está indo para o matrimônio, para construir uma nova família, com a esperança de uma vida nova que inicia pela frente. Deus que está, Jesus que está a todo momento, porque Ele é aquele que vem para nos salvar. Ele que nos abraça na nossa dor, mesmo quando nós não o vemos. Ele que não é um Deus impassível, que não chora, não ri. Ao contrário, Ele chora e ri conosco. Ele que está ali presente
com cada um de nós, na alegria e na tristeza, como um matrimônio. Ele que sofre com as nossas dores, porque Ele sofreu tudo na cruz. Irmãos, quando passamos pela vida, começamos um caminho. E nós não temos a ideia que vamos passar tudo o que passamos. Nós temos tantos planos no coração, temos tantos sonhos, esperamos de Deus, às vezes só coisas boas, proteção, amor, e quando os problemas começam, nós cobramos e perguntamos a Deus: meu Deus, Tu não me amas? Onde Tu estás? Eu que sofro tudo isso. E não enxergamos que Ele está ao nosso lado, cada vez mais perto de nós. Quanto mais sofremos, mais perto Ele está, quase entrando em nós de tanto amor. E é nesse amor que nós o descobrimos. Precisamos desse sofrimento, dessa dor, muitas vezes, para senti-lo. O ser humano é assim. Nós somos assim. Não adianta dizer o contrário. É assim, sempre foi assim e será assim. É na dor, no sofrimento, que nós crescemos, que aprendemos e que descobrimos a Deus. E descobrimos o seu amor. E que lembramos dele. Que vivemos por ele e que o descobrimos. Na alegria também descobrimos a Deus, mas no sofrimento o descobrimos mais. E Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele entende. Deus, Ele perdoa também as nossas blasfêmias naqueles momentos de dor e sofrimento que nos revoltamos contra Ele. Nossas ofensas, nossos pecados. Deus nos entende. Deus entende quando nos reclamar por qualquer coisa que saia dos trilhos da nossa vida. E nós o questionamos o seu amor por nós, o seu olhar vigilante sobre nós. Deus, que é tão pleno, tão perfeito, Ele não se ofende de ser questionado por nós, porque Ele morreu por nós por amor, já deu tudo para nós. E nós questionamos o seu amor a toda hora. Precisamos sofrer sim, irmãos. Precisamos sofrer para que do fundo do nosso sofrimento sintamos a presença quase física e a palavra de Deus falando ao nosso coração, como uma onda de rádio, entrando em sintonia, contínua, na mesma frequência que a nossa. Isso é a verdadeira entrega do nosso espírito nas mãos do Senhor. Quero dizer com isso que o teu sofrimento, meu irmão e minha irmã, ele não é em vão. Ele oferecido a Deus, ele é uma contínua comunhão com o Senhor. É uma entrega total. E esse é o segredo da paz, da felicidade. Deus é a resposta das nossas perguntas. Não tenha dúvida que tem um Deus que te ama. Ele não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele, mas só depende de nós a reaproximação. Ele não pede um tempo para pensar, Ele não pergunta por que nos afastamos, nem por que queremos voltar. Essas são perguntas que os homens fazem, cheios de desconfianças num relacionamento puramente humano. Deus, Ele sempre nos aceita de braços abertos, para nos amar de forma plena. E nos coloca no seu coração, onde não há perguntas, só respostas, ou melhor, só adoração, amor, onde Ele nos coloca e nos ama. Não nos cabe conhecê-las, essas respostas, as perguntas antes do tempo. Porque é um mistério. Porque isto é o tempo de Deus. As respostas não virão, muitas vezes, quando queremos. Porque o Senhor nos chama a esperar, a confiar nele, a ter fé. As respostas, elas já existem. Deus as preparou com amor.
estão no seu coração para nós. Deus quer a nossa felicidade. Ele olha para nós e sorri, porque Ele mesmo, vendo a nossa dor, já vê o nosso futuro e também já vê a nossa felicidade, porque Ele também passou a cruz. Sabe o que o nosso caminho é e que é um caminho de cruz, mas que depois da cruz vem a ressurreição e que depois da dor, do parto, vem a vida. Jesus, Ele está, meu irmão, minha irmã, ao teu lado. Quando você olha para o horizonte e não vê mais nada, apenas chora. Mas a um certo momento, no silêncio, quando está sozinho, quando você quer apenas um abraço para te consolar e não tem ninguém para te abraçar, Jesus, Ele vem ao teu lado, Ele te abraça no Espírito, Ele sussurra uma palavra de vida ao teu coração e te dá uma esperança para continuar a caminhada em todo lugar e em todo momento, em toda situação. Se coloque em oração. O Senhor, Ele deseja fazer isto com você. O Senhor, Ele está ao teu lado e Ele não te desampara, porque Jesus é o Deus conosco. O seu nome salva. É o Deus Emanuel, aquele que permanece conosco. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor permaneça conosco. O Senhor que morreu na cruz de braços abertos, que nos acolha sempre, sempre, Senhor, porque o Senhor sabe o quanto precisamos de Ti, o quanto o nosso coração necessita do Teu amor. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se lance nos braços do Senhor. Na sua oração pessoal, neste dia, peça com o olhar da fé, para ver a presença de Jesus do teu lado. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não o sente, nem o seu amor, Ele está ali. E hoje eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele enviará um anjo de carne e osso, enviado por Ele para te acolher, para te abraçar, para dar o amor que o teu coração necessita, para você continuar o teu caminho, para você continuar a tua caminhada. Você que hoje necessita apenas de um abraço, com carinho. Deus tem muito, Deus tem planos, Deus te ama com amor eterno. São momentos de escuridão na tua vida? Sim, são. E eles sempre servem para trazer uma nova vida. É uma aurora. Os momentos de aridez, eles trazem ainda mais a luz. Eles nos preparam ainda mais a presença de Deus na nossa vida. O amor que tudo supera, que tudo conduz. Deus, Ele sofre contigo neste momento. Porque o coração de Deus é um coração de homem. Porque Ele se encarnou e assumiu a nossa carne. Deus é um Deus que é humano, embora divino. Elevemos a Deus o nosso coração em oração e peçamos neste momento: Pai Santo, Pai de bondade, Pai de amor, neste momento quero colocar diante de Ti o meu coração ferido pela solidão e pelo pecado, junto com o coração de cada irmão e cada irmã que está agora diante de Ti, comigo em oração. Pai Santo, Tu sabes toda a dor que há em nossos corações. Todas as vezes que nos sentimos abandonados por aqueles que mais precisávamos ser amados e que não souberam nos amar. Senhor Jesus, pelas Tuas santas chagas, cura-nos de todo desamor. Das vezes que ficamos sozinhos e choramos na cama, virados do lado da parede em posição fetal, querendo apenas um abraço, um colo, um carinho, alguém que nos pudesse dar um pouco de amor.
de carinho. E quando nós nos sentimos sozinhos, sem ninguém para nos escutar, para nos abraçar, para nos compreender na nossa dor. Cura-nos, Senhor Jesus, naqueles momentos de solidão e de vazio. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, cura toda a solidão que há no nosso coração. Solidão esta que nos fez buscar tantos caminhos errados, que nos fez buscar até o pecado para poder sentir um pouco de amor. Solidão esta que nos fez mergulharmos no alcoolismo, na bebida, na droga, na prostituição, no adultério. Te pedimos, Senhor Jesus, cura o nosso coração com o fogo do teu amor, que supre a nossa carência, a nossa solidão. Queima-nos agora por dentro, Senhor Jesus, e nos faça sentir o teu calor de amor. Senhor Jesus, ativa a nossa memória, ativa a nossa mente e nos faz agora lembrar da cena, do lugar onde estávamos e o que estávamos vivendo naquele momento que nos fizeram sentir a dor da solidão. E te pedimos, Senhor Jesus, entra nesta cena, entra ressuscitado e nos desbloqueie. Tu que és o ressuscitado, toca com a tua mão chagada e ferida o nosso coração e nos faça ver que tu estavas ali conosco, sofrendo conosco, nos amando, mesmo que os nossos olhos carnais não te viam. Cura, Senhor Jesus, com a tua presença, que agora aquece o nosso corpo com o teu calor. Cura toda a solidão, cura o coração que dói de solidão, cura a dor que vem ao pensar de entrar em casa e não encontrar ninguém para abraçar, a dor de passar o fim de semana sozinho, a dor do medo da solidão, de não ter ninguém com quem falar à noite, a dor de morrer sozinho, a dor de deitar na cama e não ter ninguém para olhar para o lado. Cura, Senhor Jesus, o coração da solidão e mostra que tu estás ali. Cura o coração que dói de solidão, de vazio, de desejo de sentir alguém que o ame. E que por não se sentir amado, se prende a tantos pensamentos do passado, a tantos pecados, a tantas lembranças mundanas. Há um passado que depois nos faz sentir longe de Ti e com vergonha de nos apresentar diante de Ti em oração. Cura, Senhor Jesus, com a Tua presença, a solidão que há no nosso coração, que oscila na fé. Cura, Senhor, a solidão que vem com a perda das pessoas que amávamos e que partiram deste mundo e deixaram um vazio no coração. Cura, Senhor Jesus, o coração que dói com a solidão daquela amiga, daquele amigo que tanto amávamos, que tanto amamos e que por incompreensões, discussões, fofocas, tiveram que se afastar de nós, da nossa vida, causando tanto sofrimento, tanta dor no nosso coração, tanto vazio. Preenche, Senhor, e cura também o coração desta amiga, deste amigo. Cura, Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, toda a solidão que há dentro do nosso coração, para que possamos ver sempre a tua presença ao nosso lado, a tua presença de amor. E meu irmão, minha irmã, vamos agora rezar esse Pai Nosso com fé, pedindo que com esta oração que o Senhor nos ensinou, Ele possa vir e curar totalmente o nosso coração da solidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e que o Senhor, Ele nasça cada vez mais no teu coração. Amém.